Hoje a gente vai fazer uma verdadeira autópsia. Vamos pegar o roteiro de um VSL, um vídeo de vendas, de 40 minutos e desmontar ele peça por peça. Para quem trabalha com copywriting, isso aqui é uma aula de como construir uma arquitetura de persuasão, sabe? Uma estrutura toda pensada para levar uma pessoa da dúvida até a ação sem pensar duas vezes. Então, bora mergulhar nessa anatomia. Olha só como a coisa já começa com uma ordem direta. Pare. Para tudo. Por quê? Isso não é um convite, né? É o que a gente chama de quebra de padrão. A primeira frase não pede, ela exige atenção total. A ideia é tirar quem está assistindo do piloto automático, forçar um foco absoluto logo de cara. É uma declaração de domínio, basicamente dizendo: a sua atenção, a partir de agora, é minha. A nossa análise vai seguir exatamente essa estrutura aqui. A gente vai desmontar a estratégia do vídeo, que segue aquele modelo clássico: problema, agitação e solução. Vamos ver como cada uma dessas etapas é construída para levar, no fim das contas, a uma única decisão: a de comprar. Primeiro, a gente precisa entender o que é um VSL como esse. Não é só um vídeo, tá? É uma peça de engenharia de marketing. Cada palavra, cada pausa é calculada. E o propósito é um só: fazer com que a pessoa que está assistindo tome uma ação imediata. Simples assim. E é aqui que a estratégia começa a ficar pesada. O trabalho do copywriter nesse ponto não é só apontar um problema que já existe. É muito mais. É fabricar e amplificar a dor. O objetivo é tornar essa dor tão real, tão visceral, que fica simplesmente impossível de ignorar. Presta atenção na escolha das palavras, é cirúrgico. A linguagem é dura, quase desumana. Chamar o próprio corpo de coisa, e aí vem os detalhes sensoriais: fria, mole, pesada. Tudo isso é projetado para criar uma sensação muito forte de autorrepulsa, de nojo do próprio corpo. Essa tática do confronto direto é totalmente deliberada. Ao forçar a pessoa a se encarar de um jeito tão cru, o roteiro vai quebrando as defesas emocionais, uma por uma. Ele não sugere que existe um problema, não. Ele afirma de forma brutal que o problema está ali, bem na sua frente. E a coisa só piora. A estratégia se intensifica e agora o roteiro usa os relacionamentos mais íntimos como uma arma. A figura do marido, que deveria ser um ponto de apoio, é transformada numa fonte de vergonha, de humilhação. A dor deixa de ser só sobre o corpo e passa a atacar o valor da pessoa, a identidade dela. É pesado? Ok, a dor foi construída. E agora? Agora o próximo passo é agitar o desespero. O objetivo do copywriter aqui é encurralar a audiência. Como? Destruindo, uma por uma, qualquer outra esperança de solução que possa existir. O roteiro parte para cima de tudo que é comum. O Ozempic é pintado como veneno. Dietas, coisa de gente fraca. Academia vira um palco de humilhação pública. Percebe? Cada alternativa é demolida, ridicularizada e transformada em mais um motivo para sentir vergonha. Então o ponto central é esse. Ao fechar todas as portas, o roteiro cria um vácuo de desespero. Um vazio que, daqui a pouquinho, só uma única solução vai ser capaz de preencher. É uma tática de terra arrasada, literalmente. E é aqui que o jogo vira. Acontece a grande virada na narrativa. Depois de demolir emocionalmente a audiência, o roteiro muda completamente de tom. É aquele momento em que o carrasco se transforma em salvador e oferece a redenção. Não é sua culpa. Essa frase é genial. É o pivô de tudo. Ela simplesmente absolve quem está assistindo de toda a culpa que foi construída até aqui e, mais importante ainda, ela redireciona toda aquela raiva e frustração para um novo inimigo, a tal da indústria do emagrecimento. E aqui está ela, a solução, a chave única. Repara na criação de um jargão, o mecanismo único. O nome Sistema de Ressonância Hormonal Seletiva soa super técnico, exclusivo. É uma técnica clássica para criar uma aura de autoridade e fazer o produto parecer algo que ninguém mais tem. E olha que interessante, um problema que foi descrito como uma montanha intransponível, agora é quebrado em 3 passinhos enganosamente simples. De repente, a solução não só parece possível, como parece fácil. É uma mudança de perspectiva total. Agora a gente entra na fase final. A hora da venda. Toda aquela construção emocional, toda a lógica, tudo que foi feito até agora vai culminar neste momento em que a oferta é apresentada de um jeito pensado para forçar uma ação imediata. É o nocaute. O primeiro número que aparece na tela é altíssimo de propósito.
O nome dessa técnica é ancoragem de preço. Esse valor, mais de R$ 4.000, não é o preço de verdade. A única função dele é criar na mente de quem assiste um ponto de referência de valor muito, muito alto. E logo em seguida, vem o choque. Depois de plantar a ideia de um valor de mais de 4.000, o preço despenca para 12 vezes de R$19,90. O contraste é tão extremo que o cérebro buga. O preço real parece de graça. A percepção de valor fica tão desproporcional que a compra vira um impulso quase incontrolável. E para fechar, o golpe de misericórdia. Uma escolha binária, brutal. De um lado, o futuro horrível que foi pintado lá no começo do vídeo. Do outro, a redenção, o paraíso. Não tem meio termo. É 8 ou 80. Uma escolha desenhada para ser puramente emocional. E para garantir que ninguém vai parar para pensar, eles empilham várias camadas de urgência. Tem um relógio em contagem regressiva, um estoque que vai acabar a qualquer momento e até uma garantia que joga a responsabilidade de volta. Tudo isso é feito para sobrecarregar o pensamento racional e forçar o clique imediato. Bom, depois de desmontar tudo isso, a gente chega numa reflexão importante. Não dá para negar que essas técnicas que a gente analisou são extremamente poderosas. Mas isso nos leva a uma questão ética bem complexa, sobre onde termina a persuasão e onde começa a manipulação. Então, resumindo a ópera, o que a gente viu foi uma engenharia precisa. A dor é amplificada ao máximo, as outras saídas são destruídas, uma solução única é apresentada como a salvação e a decisão é forçada com urgência e escassez. Cada peça se encaixa perfeitamente, criando uma força de persuasão que é francamente avassaladora. E a gente termina com essa provocação. Analisar um roteiro como este mostra o poder que a linguagem e a psicologia têm. A questão que fica no ar é qual é a responsabilidade que vem junto com esse poder todo? Onde a gente traça a linha? A resposta não é nada simples, mas a discussão é fundamental.